Agora algumas propriedades básicas de vetores coordenados e de de matrizes associadas a transformações lineares. É que, de novo naquele contexto, eu tenho dois espaços vetoriais V e W, a gente tem uma base B caligráfico para o nosso espaço V, a gente tem uma base C caligráfico para o nosso espaço W e uma transformação linear entre V e W, associa uma matriz, tá? Então, essa matriz aqui, ela satisfaz a seguinte propriedade, que quando eu multiplico a matriz da transformação linear pelo vetor coordenada de um vetor da base do domínio, o resultado de fazer essa conta, que é uma conta, uma matriz vezes um vetor coluna, né? Uma matriz coluna, que é algo numérico realmente. O resultado dessa conta é a mesma coisa que calcular a transformação T em BJ e depois achar o vetor coordenada desse T de BJ na base C. O jeito que eu gosto de pensar nisso aqui é o seguinte, olha só. O BJ, ele está chegando em B. A gente, quando põe a base em cima, a gente está chegando nessa base. E aqui a gente está saindo da base B e chegando na base C. Então a gente sempre pode cancelar bases, mais ou menos, quando aparece uma base em cima na direita e a mesma base embaixo na esquerda, tá? A gente essencialmente cancela essas duas bases aqui e vê T de BJ e junta os termos que estão dentro, tá? E essa base C aparece em cima, ela continua em cima, não deu de cancelar ela de nenhum jeito, tá? Então, isso aqui é uma igualdade que vale para todos os elementos da base do domínio, mas na verdade não precisa se restringir aos elementos da base do domínio. Isso vale para qualquer vetor do domínio. Tá? E mais ainda, essa propriedade diz aqui, é uma matriz e quando eu multiplico por um vetor coordenado na base do domínio, me dá o resultado que é aplicar a transformação linear e calcular o vetor coordenada na base do contradomínio. Essa matriz aqui é a única matriz que tem essa propriedade. Tá? Então ela pode ser usada para caracterizar a matriz associada à transformação linear T. E para ser mais formal, né? É isso que eu acabei de dizer. No sentido de que se A é uma matriz qualquer, tal que a mesma fórmula é válida quando eu substituo essa matriz aqui por A, então A obrigatoriamente é a matriz da transformação linear T entre as bases associadas às bases B e C. Ok? Então, no item 1, a gente tem uma caracterização completa dessa matriz com relação a uma propriedade um pouco mais simples, né? Só a ver com vetores coordenados, mas também vale o mesmo para o item 2. Esse item 2 também caracteriza completamente a matriz da transformação linear. Ok? Se a gente tiver aqui A vezes vetor coordenada na base B de qualquer vetorzinho V aqui, seja a mesma coisa que T de V, vetor coordenada na base C, então A também vai ser a matriz da transformação linear. Ok? Isso aqui é uma propriedade, bem, que é um pouco mais, não é necessariamente mais simples, mas ela é útil para a gente determinar algumas igualdades entre matrizes associadas a transformações lineares. Então, vamos demonstrar esse teorema. Olha só, o segundo item, como que poderia se obter ele, né? Se esquecer essa parte aqui, como que a gente poderia obter o segundo item? Bem, caso o primeiro item esteja provado, dá só de tomar transformações lineares dos nossos vetores BJ
utilizar que todos esses isomorfismos coordenados são lineares, que propriedades de produto de matriz por matriz coluna, né, distributiva, associativa, etc. O item 2, ele segue do item 1, tomando combinações lineares dos BJ, ok? Não é nada muito complicado. Então, o item 1, ele é realmente o núcleo desse teorema, é a parte principal. E a gente pode fazer já o item 1 junto com essa última parte, simultaneamente. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos mostrar que uma matriz satisfaz essa igualdade para todo J, se, somente se, a matriz A é a matriz da transformação T. E para fazer isso, a gente pode utilizar, por exemplo, a determinação da matriz, dessa matriz aqui em relação às colunas, né? Que era um pouco mais simples, um pouco mais concreta, né? Então, vamos ver o que é cada um desses vetores aqui. E vamos tentar também escrever A em função das suas colunas. Tá? Então, de novo, como eu disse, essas formulinhas são legais porque a gente essencialmente está cancelando um bem em cima na direita com um bem embaixo na esquerda. E o C se mantém. Mesma coisa aqui. Então, pega A, uma matriz M por N, e a gente mostra que isso aqui vale C e somente C. Isso aqui vale. Então, quem que é esse vetor? Como que ele é calculado? A gente tem que pegar o BJ e escrever como combinação linear dos elementos da base B. E esse vetor coordenada é simplesmente a matriz coluna, a coluna que tem cada um dos escalares que aparecer na combinação linear. Como se escreve esse vetor BJ como combinação linear dos elementos da base B? Bem, BJ já está na base B, né? Então, pode ser escrito como uma combinação linear, onde BJ está multiplicado por 1 e todos os outros estão multiplicados por 0. Certo? Então, aqui, quem são os coeficientes, quem são os escalares que aparecem? Tem 0, 0, 0, 0, 0, de 1 até j menos 1. Daí depois o BJ está multiplicado por 1. E depois são 0 multiplicado por BJ mais 1, 0, 0, 0 até o fim. Tá? Ou seja, o vetor coordenado, ou a matriz coordenada do vetor BJ na base B é o jésimo vetor da base canônica de Rn. Tem zeros em todo lugar, exceto na jésima entrada, onde tem um 1. Então, esse vetor aqui, ele é simples, né? Então, vamos ver o que dá quando a gente só expande esse lado aqui. E a nossa matriz A, ela tem essas entradas As minúsculos, com índices, né? Então, multiplicar pelo vetor coordenada de B1 na base B. O que é isso? A gente acabou de calcular. Esse vetor, do primeiro vetor da base B, é o primeiro vetor da base canônica. Foi o que a gente acabou de fazer, né? O vetor coordenado do jésimo vetor da base B é o jésimo vetor da base canônica. Aqui é só J para J igual a 1. Isso aqui a gente pode calcular de um modo mais ou menos simples, né? Como se faz produto de uma matriz por uma coluna? É aquela história de sempre. Pega uma linha da matriz, multiplica termo a termo com essa coluna aqui e soma tudo. Então vai dar A11 vezes 1, A12 vezes 0, A13 vezes 0, etc. Até A1n vezes 0. Na primeira entrada fica só A11 vezes 1 mais um monte de zeros, dá A11. Segunda entrada, A21 vezes 1, A22 vezes 0, até A2n vezes 0. Então dá A21 mais um monte de zeros, sobra só A21. Repete esse processo até a última entrada. E olha só, esse vetor aqui é exatamente
a primeira coluna da nossa matriz. Tá? Isso aqui é sempre válido. Quando a gente multiplica uma matriz por um vetor da base canônica, pelo jésimo vetor da base canônica, a gente obtém a jésima coluna da matriz. Então, se continuar repetindo esse processo, multiplica a matriz pelo vetor coordenada do segundo vetor da base B. É a matriz vezes o segundo vetor da base canônica. Dá a segunda coluna da nossa matriz. E isso aí vale para qualquer J. Ou seja, se escrevermos a matriz A em função das suas colunas, bem, a primeira coluna é isso aqui, né? Que a gente acabou de calcular. A segunda coluna é A vezes o vetor coordenada do segundo vetor da base B. A terceira coluna, similar, até a última coluna, é isso aqui. Essa aqui é a primeira coluna da A, segunda coluna da A, até a última coluna da A. Ok? Isso aqui vale em geral. Não estou fazendo nenhuma hipótese, só que B é uma base ordenada do nosso espaço vetorial. V. Então vamos lá. Essa igualdade vale sempre. Tá? Então vamos tentar mostrar que isso aqui é equivalente a isso aqui no final. Então, quando que duas matrizes são iguais? Quando as colunas delas são iguais, né? A jésima coluna de uma é igual a jésima coluna da outra. Então, reescrevendo essa matriz em função das colunas, nós temos isso aqui. Reescrevendo essa matriz em função das colunas, é isso aqui, por definição. Essa aqui é simplesmente a definição da nossa matriz da transformação T com relação às bases B e C. Certo? Simplesmente reescrevi cada matriz em função das suas colunas. Agora, como eu acabei de dizer, duas matrizes são iguais, sem somente ser a jésima matriz da coluna de uma matriz é igual a jésima coluna da outra. Então, eu igualo coluna a coluna. E acabou, né? A matriz A é a matriz da transformação, sem somente ser aquela expressãozinha ali, vale para todo J. E tem um erro aqui, né? Essa aqui não é a coluna da matriz A, aqui deveria ser simplesmente BJ. A vezes o vetor coluna de BJ na base C é o vetor coluna de T de BJ na base C. Isso. A vezes o vetor coluna de BJ na base B é o vetor coluna de T de BJ na base C. Ok? Então, e o item 2, como eu disse, tome combinações lineares dos vetores de V, dos vetores da base B e conclua o segundo item, que é esse aqui. Né? Ok. Então, é isso.